Olá pessoal, muito obrigado por estar acompanhando mais um vídeo que o canal do Tecnoclean vai montar aqui para vocês. Hoje eu estou aqui no grupo de arritmia Campinas, que é uma equipe que trabalha com arritmias, né, e também faz o exame de tilt test. E eles investiram no módulo de monitoramento automático que vai falar com o ECG-PC da TEB de forma automática com as medidas de pressão. Então hoje eu tenho aqui o que? Vou mostrar para vocês. Eu estou aqui com um simulador de ECG, que vai simular o nosso ECG. Eu estou aqui com um monitor de pressão, que está programado já para falar com o sistema de tilt test da TEB. E estou aqui com o sistema de tilt test da TEB. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas que levam em consideração esse funcionamento, para que vocês possam entender o funcionamento, né? Uma delas é o seguinte: o monitor então está configurado já em rede. Essa configuração em rede, a TEB e a Alphamed, a gente tem o fornecimento de como é que você vai programar em rede o equipamento. O equipamento fica programado para fazer leitura de 2 em 2 minutos e nós vamos entrar aqui dentro do sistema de cardiologia da TEB, que é o ECG-PC, e vamos acessar o módulo Tilt Test. Então eu vou mostrar cada etapa para vocês. Então aqui, pessoal, nós temos a mesa. Essa mesa vai te fornecer a possibilidade de fazer as manobras do tilt test, que é o paciente deitado na horizontal, o paciente inclinado ou no trem de Lemburgo. Aqui nós temos o nosso simulador de ECG, que está simulando o ECG para as medidas do ECG-PC. Nós temos aqui um manguito. O manguito, a Alphamed tem vários tamanhos de manguito. Então, desde o paciente infantil até o paciente obeso, né? E também para colocar na coxa do paciente. Nós temos um vídeo dizendo por que da gente trabalhar com a mangueira, com a abraçadeira correta no membro do paciente. Aqui nós temos um monitor, o Vita 200E, conectado em rede. Nós temos que ter um IP fixo para esse equipamento, existe um POP para poder fazer essa conexão, e o computador não precisa ser IP fixo, mas o monitor Vita 200E precisa ter o IP fixo. E ali nós temos ele configurado aqui como adulto, medida de pressão de 2 em 2 minutos. O sensor de oximetria, que se quiser acompanhar a oximetria. Aqui nós temos as pelinhas e os cardioclips, que nesse caso, como nós estamos com os eletrodos, com o simulador de ECG, nós não vamos utilizar, ok? E ali nós temos o ECG-PC da TEB, que nós vamos trabalhar em cima desse ECG-PC, e eu vou mostrar para vocês o funcionamento do equipamento em conjunto com o monitor Vita 200E. Bom, pessoal, abrindo o programa da TEB, o ECG-PC, nós vamos trabalhar com o equipamento normalmente. Eu vou clicar aqui em iniciar. O programa vai me abrir todos os pacientes que eu tenho cadastrados e os exames. E eu posso vir aqui no nome do paciente e localizar o meu paciente ou já um paciente cadastrado. A partir do momento que eu seleciono o paciente, eu posso vir aqui e selecionar um novo exame. Esse novo exame que eu estou cadastrando aqui nesse momento, eu posso colocar a numeração manual, ou o programa já me coloca isso de forma manual. Tem indicação do médico, idade, fatores de risco e tudo mais, e medicamentos. E o equipamento já começa a fazer aqui a monitoração do traçado deste ECG deste paciente. Monitorando o traçado de ECG desse paciente, o que é que eu vou fazer aqui? Eu posso fazer gravação, posso registrar, posso fazer o que eu quiser, mas no caso do tilt test, eu já vou direto aqui para a aba de medidas. Aqui na aba de medidas, para quem já tem um módulo do tilt test, eu vou selecionar aqui então o módulo de tilt test. Neste módulo de tilt test, neste momento, o equipamento já começa a fazer a captura do ECG. O ECG já vai ser mostrado na tela, pode ser mostrado na tela no formato de ritmo ou pode ser mostrado na tela no formato de, por exemplo, derivações
separadas ou derivações simultâneas. Normalmente o pessoal trabalha sempre aqui com o formato de ritmo. Eu posso aqui nesse campo de conclusões e comentários já começar a inserir uma conclusão e um comentário acerca desse exame que eu vou estar fazendo. Aqui eu vou ter o gráfico que vai ser montado com a pressão sistólica e diastólica e o gráfico que vai ser montado da minha frequência de BPM. E aqui a minha tabela que vai me informar a fase deste trabalho que eu estou fazendo. Deste lado, eu vou ter então a informação de pressão, que virá do meu monitor de pressão. Eu vou ter o tempo de exame, que é a partir do momento que eu iniciar esse exame, e as fases, onde neste momento aqui, eu estou aqui esperando para começar o exame. Com o monitor Vita 200Z da Alphamed, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar aqui então na posição, por exemplo, horizontal, que iniciou o exame, e peço para o monitor fazer a leitura de pressão. Neste momento, o sistema já iniciou a contagem ali do tempo do exame, e a cada 1 minuto ele vai trazer para cá, no gráfico, a medida de pressão que o monitor colocar aqui para mim. O que acontece? Como eu estou pedindo medida de pressão de 2 em 2 minutos, então eu vou ter minuto 1 medida de pressão, um espaço no 2 sem nada. No outro eu vou ter, nós vamos ver esse gráfico aqui sendo montado. Olha, a minha pressão deu lá 15 por 10, 121 de média e 77 de pulso. Então daqui a pouco essa medida de pressão vai ser transferida aqui para o monitor e automaticamente vai ser transferido para o gráfico. É só a gente verificar ali a mudança de minuto. O sistema vai perguntar, olha, perguntou a pressão para o monitor, a pressão apareceu aqui em valores de pressão e já começou a montar o gráfico com essa pressão e este batimento. Então 1 minuto aqui, 1 deu 80, 154 por 10,5. É muito importante que vocês verifiquem o tamanho da abraçadeira com o tamanho da circunferência do braço do seu paciente. Por que que isso é importante? Porque quanto maior a abraçadeira para uma circunferência menor, menor vai ser a pressão que eu vou ler. E quanto menor a abraçadeira para uma circunferência maior, mais força o aparelho de pressão vai ter que fazer. Consequentemente, existe uma tendência para ele ler pressão alta nesse paciente. Então, às vezes, você está lendo pressão alta no determinado paciente, mas você tem que considerar, puxa vida, ele está estressado, ele está ansioso, existe alguma situação que demande esse aumento de pressão? Uma delas é a nossa abraçadeira. Normalmente o pessoal usa uma abraçadeira só para tudo quanto é tipo de paciente. Não pode, só troca quando o braço não permite que ele faça a análise. Não pode, tá? Existe uma marcação na abraçadeira, essas marcações são importantes para que fiquem, a hora que a gente fecha a abraçadeira, a circunferência do braço dê certinho com a abraçadeira. Nós temos um vídeo no nosso canal que mostra isso para você. Bom, o monitor vai fazer outra leitura agora, que já deu 2 minutos. Vocês podem observar que aqui no minuto 2, o sistema trouxe apenas o BPM, porque nós não tínhamos pressão aqui no monitor. Agora o monitor vai fazer a nova leitura de pressão. Eu vou ficar aqui um pouquinho quieto e vamos verificar se a gente consegue fazer uma leitura de pressão um pouco menor do que aquele 15 por 10. Ok, vocês vão observar aí que minha pressão já começou a baixar um pouquinho, né? Tá 14 por 9 e assim eu espero que ela venha cair aí para entrar dentro da medida normal. Como nós estamos fazendo medidas de 2 em 2 minutos, aqui no minuto 4 ele vai pegar essa leitura e vai colocar ali no gráfico para mim. Bom, e o que é que eu faço com essa leitura que está aqui, olha, no minuto 3, no minuto 2? Caso eu queira completar com o mesmo valor de pressão de 154,105, basta eu digitar aqui, ó, 154
e aqui eu coloco aqui 105, o sistema colocou para mim. A mesma coisa no minuto 3, 154, 105, e agora ele já trouxe aqui a medida que o monitor fez, né? Então a gente pode ver aqui no monitor, do lado de cá, 14,3 por 9,2, a mesma medida está aqui no sistema, e ele já trouxe esse gráfico caindo aqui, ok? Eu posso editar então essa tabela e eu vou aguardar todo o tempo que eu precisar. Bom, esse aqui então é o tempo dessa fase. Na fase horizontal eu estou com 4 minutos. Se eu quiser mudar de fase, basta eu clicar em cima do botão inclinado ou o Trendelenburg. A partir do momento que eu clicar nesse botão, o sistema vai entender que eu troquei de fase e vai fazer uma marcação aqui para mim e vai me informar que ele trocou de fase e começar a leitura tudo novamente. 1, 2, 3, 4. Nós temos um botão aqui escrito medir. Esse botão tem um equipamento que não é o Vita 200Z da Alphamed, é o Geraterm Desktop 2.0, que se eu apertar esse botão de medir, como o Geraterm trabalha conectado direto na porta USB do computador, ele vai aceitar esse comando e vai fazer a medida mediante a esse comando aqui no computador. O Alphamed não, o Alphamed ele vai trabalhar de 2 em 2 minutos, pronto, e acabou. Esse botão de sensibilização, quando eu apertar esse botão, ele vai fazer uma informação lá no sistema que foi feita uma sensibilização. Então se eu apertar esse botão aqui, olha, ele colocou aqui, ó, que nesse minuto 6 foi feita uma sensibilização do paciente. Fiquei falando, minha pressão subiu um pouquinho de novo, tudo mais, tudo dentro do que está normal. E a abraçadeira também aqui no caso, a abraçadeira está um pouquinho pequena para o meu braço, eu teria que colocar uma abraçadeira um pouco maior. Mas ele já trouxe a informação, poderia colocar aqui, ó, 143 por 92. Vamos trocar de fase? Eu vou colocar aqui agora que eu estou na fase inclinado, olha, ele veio para cá, fase inclinado, ele fez uma marcação aqui, e agora as próximas informações que o equipamento for colocar, ele vai colocar aqui na tela para mim tudo dentro dessa fase inclinado. Então nós vamos conseguir enxergar essas informações dentro dessa fase inclinada. Deixa eu alterar um pouquinho aqui agora, fazer umas alterações só para a gente brincar com as informações que estão acontecendo. Então daqui a pouco o equipamento vai fazer novamente a leitura de pressão e vai fazer a colocação ali. Uma sugestão que eu tenho: quando você colocar o aparelho de pressão já no paciente, já faça uma leitura. E aí depois você pode vir aqui e dar o start na segunda leitura que ele for fazer. Então você já tem o paciente já se adaptado ao equipamento de pressão e na segunda leitura você vai começar a fazer a medida corretamente. Nós sabemos que a maioria dos aparelhos de pressão sugerem que você descarte a primeira leitura e passe a considerar as demais, né? Mas isso daí também é uma questão de utilização, o usuário que vai definir se é interessante ou não para ele fazer dessa maneira. Daqui 17 segundos eu vou conseguir fazer abrir mais um módulo de leitura e aí nós vamos verificar a situação. Olha, ali ele já pegou aqui, olha, no minuto 1, nessa nova fase inclinado, 120 batimentos. Vamos deixar o monitor fazer a leitura aqui e ver se a gente pega agora também a pressão. Muito bem, já baixou um pouquinho mais minha pressão, fiquei quietinho aqui, ó, 14,2 por 8,6, provavelmente ele vai chegar aí nos 13 por 8, 14 por 8 se eu ficasse quietinho, né? Já trouxe aqui 120, aqui ele continua sem informação, porque ele vai pegar essa informação daqui a pouco, a hora que ele vir aqui buscar. Ele tá, o tempo dele aqui, ele vai mudando esse tempo.
Então daqui a pouquinho nós vamos começar aqui. Se eu quiser já colocar alguma informação aqui na conclusão, eu já posso ir inserindo alguma informação aqui na conclusão, que seria a conclusão que eu iria dar no laudo. E eu poderia também aqui colocar o nome do médico e assinar para poder fechar o diagnóstico deste paciente nesse caso. Lembrando que aqui eu estou salvando, eu estou fazendo um holter das 13 derivações, né, das 12 derivações que eu estou conseguindo capturar desse paciente. Então, se eu marquei para capturar 12 derivações, lá na tela de monitoração, eu vou fazer essa captura desse paciente dessa maneira, tá? Com as 12 derivações. Eu vou trocar aqui, pessoal, vamos colocar aqui, ó, 14286, 14286, não teve diferença. E eu vou trocar aqui agora para o trem de Lemburgo, só para vocês verificarem aqui essas inclinações, como é que isso aqui vai acontecer. Olha, ele já fez mais uma marcação aqui para mim. Nós estamos com 10 minutos de exame, então nos 10 minutos aqui ele fez, mas ele não preencheu aqui porque o equipamento ainda não pegou essa informação. O monitor vai fazer mais uma leitura agora. Minha pressão continuou caindo um pouquinho, mas ela continuou caindo. E já veio essa informação aqui, ó, 14186, já veio para cá que deu o tempo certo dele fazer. Então ele vai montar aqui no trem de Lemburgo, ele vai montar toda essa informação. Quando eu for fazer a impressão, eu vou conseguir fazer essa impressão com todas essas informações. E ele vai te dar inclusive a média ao final de cada fase, ele vai te dar inclusive a média das medidas que ele fez. Vou ligar o nosso equipamento aqui novamente. A vantagem que você tem utilizando o monitor para medida de pressão é que você não vai ficar ao final de um exame, né, em que aqui eu estou fazendo o exame aqui em poucos minutos. Ao final do exame você não vai ter que fazer ali 10, 30, 40, 50 leituras de pressão e você não vai sofrer com essa medida, né? Isso é bastante importante aí para a gente não ter reclamação de ler e tudo mais, que pode acontecer tanto para um usuário, até mesmo para o proprietário da clínica, o médico que estaria fazendo o exame. Mas se ele tiver com uma assistente, alguma coisa assim, a gente já previne também um problema de reclamação desse tipo. Então aqui, olha, eu tenho todas as informações acontecendo no equipamento. A medida 2 ali, ele só pegou 80 batimentos, porque ele não tinha medida de pressão. A medida de pressão foi lá no minuto 1. Vocês podem observar que a medida de pressão fica apagada aqui de tempos em tempos, ela se apaga aqui, exatamente para poder esperar a outra medida. E agora nós vamos fazer mais uma. E aí eu já vou encerrar, porque não tem muito segredo aqui do que vai acontecer. Lógico, se a gente tivesse tido aqui um exemplo ou uma oportunidade de fazer um exame com um paciente normal, se nós tivéssemos tido uma ocorrência, a gente teria outro cenário de gráfico, outro cenário de ECG e tudo mais. Muito bem, minha pressão já caiu um pouco mais. Daqui a pouco já vai transferir, como nós já vimos, né? O monitor AlphaMed,
ele, como eu disse para vocês, neste caso aqui, ele está com o módulo de oximetria e de pressão. Dá para verificar também todos os parâmetros que nós colocamos ali, todas as medidas que ele fez ficam registradas na memória do monitor. Se ele fez alguma situação de alarme que nós utilizamos ou não a oximetria, se entrou em alguma condição do paciente que alterou pressão. Neste caso, nós deixamos os alarmes todos desligados, para não ficar aqui alarmando e o médico, né, o cardiologista ficar, putz, que é esse monte de alarme? Não, ele vai trabalhar com o seu paciente e vai obter tranquilamente os resultados sem ficar se preocupando com os alarmes do equipamento. Vocês viram que é bastante fácil. Aqui pode colocar aqui uma conclusão. Teste inclusive. Beleza. Assinado, resolvido o problema, todas as 3 etapas que o sistema me dá, e além disso aqui eu posso colocar também as informações de forma manual. Aqui eu já encerrei. Opa. Aqui, como eu já finalizei aqui, ó, ele não vai deixar, só se eu colocar aqui em liberar. Aí ele vem para cá. Agora ele está lendo novamente. Vou deixar ele fazer a leitura. Vocês podem observar que a leitura do monitor é muito rápida. Em torno de 40 segundos ele consegue fazer. 40 segundos a 1 minuto ele consegue fazer a leitura. Vou esperar um pouquinho para ver o valor que ele vai mostrar. Subir um pouquinho mais, minha pressão, estou falando, estou me movimentando, mas ele vai trazer para cá esse valor daqui a pouco. Bom, eu vou digitar aqui, porque eu já quero encerrar, tá? 80. Encerrado, e vou colocar um fim aqui no exame. Muito bem, pessoal. Então, a partir do momento que eu tenho o meu gráfico montado, todo o meu traçado e todas as informações capturadas, eu posso fazer 2 coisas. Eu posso imprimir ou gerar uma imagem. Para imprimir, eu posso utilizar qualquer impressora que estiver na rede, como gerar um PDF e salvar numa pasta. Alguns programas, como esse aqui, por exemplo, que é o do PDF-8, né? Ele permite você configurar a pasta, onde você quer gravar e tudo mais. Então, olha, eu vou gravar aqui na minha pasta Downloads, por exemplo. Ou vou colocar melhor na área de trabalho. Vai chamar Tab, PDF, salvar. Dou um OK, ele gera esse arquivo para mim e está me mostrando aqui o arquivo. Olha. Não é agora que eu quero mexer com ele, tranquilo, daqui a pouco nós vamos verificar então. Eu fecho isso daqui. E se eu quiser gerar uma imagem, posso gerar um JPG. Ele vai também me perguntar onde é que eu quero salvar, área de trabalho, e aí ele já carrega aqui o nome do paciente, salvar. Ele salvou. Bom, quando eu quiser encerrar esse traçado, encerrei. E vou fechar e encerrar aqui o exame. Encerrado o exame, agora nós podemos fazer o que? Eu posso ir lá na área de trabalho e procurar, olha, verificar aqui o que está acontecendo, né? Deixa eu só verificar, está dando os privilégios do computador. Aqui eu tenho a imagem que foi gerada, essa imagem aqui então foi gerada em função daquele comando que a gente deu do JPG, e depois eu tenho aqui, olha, o PDF que foi gerado, que é a mesma imagem. E aí vocês podem ver que nós temos definição do trabalho, as informações, é o laudo que estaria sendo impresso para a gente, tá ok?
Então é isso daí, o sistema Tilt Test da TEB vai te atender e vai te oferecer essa funcionalidade, né, de você ter a possibilidade de fazer o exame sem que você tenha que ficar medindo, né, manualmente a pressão do seu paciente quando conectado com um monitor de pressão. Pode ser o Vita 200E da Alphamed, como o Desktop 2.0 da Geraterm, ou um investimento muito mais alto que seria o Tango, também poderia ser feito. Perfeito? Boa sorte, eu espero que vocês tenham aí entendido e conseguido absorver as informações que nós tivemos aqui do sistema para que a gente tenha sucesso na utilização do sistema. Muito obrigado, até mais, conte com a Tecnoclin sempre que preciso.